dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, e perguntou no meio de um sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Mensagem do Padre com Monsenhor Luiz Antônio. Querido povo de Deus, irmãos e irmãs na fé, com esperança renovada, fraternidade e diálogo, a todos um abençoado dia com a graça de Deus. Dia 26 de setembro, terça-feira, 25ª semana do tempo comum, ainda no mês da Bíblia. Por isso vamos conhecer um pouco mais a carta aos Efésios de São Paulo. Nesta carta, a igreja foi criada para produzir boas obras. Podemos perceber isso nos capítulos 4 ao 6 da carta de São Paulo aos Efésios. A unidade mediante a diversidade dos dons, tema muito frequente nas cartas paulinas, vamos encontrar no capítulo 4. E no capítulo 6, a relação entre Cristo e a família cristã, que é a igreja, a família da fé. As armas espirituais do cristão, que aparece no capítulo 6, onde Paulo nos convida a viver na concórdia, na união, na bondade, no amor de Deus. Vamos ler esta bela carta. A primeira leitura de hoje é tirada do livro de Esdras, capítulo 6, versículos de 7 a 12 e de 14 a 20. A celebração da Páscoa, segundo o Êxodo, marcava o nascimento do povo de Javé e a abertura do tempo da liberdade. Sua celebração, em 515 a.C., marca um novo início na história desse povo. Depois de 50 anos de exílio e 20 anos de dificuldades com a população local, os judeus repatriados agora têm assegurado um novo ponto de coesão, o templo. Ao mesmo tempo, é colocado um critério para pertencer à comunidade, e isso provocará sérias consequências. O salmo é o Salmo 120 ou 122, hino a Jerusalém, cantado pelos peregrinos que se dirigem à cidade para as festas. O refrão: que alegria quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O evangelho de hoje é Lucas capítulo 8,
versículos de 19 a 21. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Jesus está envolvido com a multidão, falando do reino de Deus. Passa-lhe o recado de que sua mãe e os outros parentes estão fora e querem vê-lo. Ótimo ensejo para Jesus nos brindar com mais um ensinamento surpreendente. No judaísmo, os laços de sangue, da raça e da família tinham caráter sagrado e absoluto. A palavra de Jesus os relativiza. Nenhuma instituição natural poderá constituir o fundamento do povo de Deus. Única base para o novo povo de Deus é a palavra divina. Os que a acolhem e praticam formam a família de Jesus. Com isso, ele se faz nosso irmão, o primogênito entre os muitos. Ora, se Jesus é nosso irmão, somos filhos e filhas de Deus e podemos chamar a Deus de Pai. Pai nosso. Dessa família é que surge o mundo novo, cheio de liberdade e de vida para todos. Amém? Assim seja. Vamos rezar para que tenhamos sempre força, coragem de ler e viver a palavra de Deus, enfrentar os desafios que a vida nos coloca. Façamos um esforço também de nos inteirarmos, de nos envolvermos com a eleição do Conselho Tutelar que acontecerá no próximo final de semana. Rezemos. Ó Deus, nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes aos homens vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, possamos nos comprometer com a justiça e na transformação da nossa sociedade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Paz e bem. Um dia abençoado para todos. Ela me olhou e disse que era lindo o que eu falei. Pediu que eu repetisse, por favor, mas não dissesse tudo de uma vez. E perguntou de novo num sorriso o que é preciso para ser feliz. Amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais
chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Depois que eu terminei de repetir, seus olhos não saíam do papel. Toquei no seu rostinho e a sorrir, pedi que ao transmitir fosse fiel. E ela deu-me um beijo demorado e ao meu lado foi dizendo assim: amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. E ao chegar ao fim do dia,